Olá, boa noite. Começamos ao vivo pela TVA, mais uma edição do programa Em Discussão. E o tema de hoje são as ações de prevenção ao suicídio. O Setembro Amarelo, mês conhecido pela campanha de prevenção ao suicídio, já passou. Mas esse assunto é muito relevante para ser discutido em apenas um mês do ano. Os índices em Santa Catarina são preocupantes. O estado apresenta a segunda maior taxa de suicídios do país. No Brasil, entre 2011 e 2016, as tentativas de se tirar a própria vida, conforme o Ministério da Saúde, aumentaram mais de 200% na faixa etária entre os 10 e 39 anos de idade. O tema é complexo, porque falar do suicídio pode incentivar a pessoa que esteja com a tendência de praticar esse ato extremo a colocá-lo em prática. Mas é inegável que a questão se tornou um assunto de saúde pública. E para discuti-la, convidamos Anita Bacelar, psicóloga clínica e hospitalar, professora e mestre em educação. Marcos Zaleski, médico psiquiatra e doutor em ciências médicas. Carmen Lacerda, voluntária do Centro de Valorização da Vida, o CVV, em Florianópolis. E o deputado Ismael dos Santos, proponente de uma série de seminários regionais sobre o tema. Lembrando que você pode acompanhar essa discussão pelas redes sociais da Assembleia, no YouTube e no Facebook. Estamos com transmissão simultânea e você também pode encaminhar suas perguntas, suas dúvidas a respeito desse tema. Boa noite a todos os nossos convidados. De imediato agradecemos a presença de todos. Eu lanço uma pergunta para que todos possam participar no início desse debate. Por que ainda é considerado tabu falar sobre suicídio? A questão do tabu, geralmente na psiquiatria ou na medicina de modo geral, a gente tem mais dificuldade de falar dos assuntos para os quais não se apresenta a solução, né? Por exemplo, se tinha tabu nos tempos bíblicos, né, com relação à lepra, depois com relação à AIDS. A partir do momento que, agora mais recentemente, a partir do momento que você tem uma abordagem, tem uma possibilidade de tratamento, isso deixa de ser tabu. Em relação ao suicídio, tem muito a ver com os poucos padrões de efetividade, pelo menos nos séculos anteriores, século XX, com relação ao tratamento da depressão especificamente, né? E de alguns outros quadros dentro da psiquiatria, como as paranoias, mais recentemente estudando muito o fenômeno da ansiedade também, em cima dos pacientes que entram em desespero e tentam o suicídio. A partir do momento que você tem uma abordagem melhor, que você tem estratégias melhores de abordagem no âmbito da psiquiatria, da psicologia, de uma série de aparatos que se desenvolvem para abordar o tema, esse tabu tende a diminuir. As pessoas hoje falam mais abertamente e a questão do Setembro Amarelo com certeza contribuiu para isso. Carmen, o CVV lida com esse assunto dioturnamente, 24 horas por dia, não tem folga, né? Na sua opinião, por que ainda é um tabu tratar disso? Bom, o suicídio, ele não é discutido, não é conversado, então não é um assunto que faz parte do elenco de assuntos de qualquer tipo de grupos em conversa. Devido a esse fato, e por não ter uma explicação, né, por não se saber o porquê daquele ato, as pessoas, familiares ou amigos ou conhecidos daqueles que cometem esse ato, não sabem o que dizer sobre. Eles ficam impactados. Então, ao longo do tempo, não se conversava sobre, exatamente por não se ter explicações. A partir do momento em que se começou a conversar com informações, com esclarecimentos, com dados que levassem a comportamentos que se identificassem como sendo, levando a uma ideação suicida, quando se começou a falar de uma forma não glamurosa, não sensacionalista, mas de uma maneira informativa, ele passou então a ser um pouco mais conversado. Então, até então ele era considerado tabu por isso, porque a gente não tinha informações suficientes para conversar sobre, basicamente. Deputado, o senhor resolveu, por meio de uma série de seminários regionais, tocar nesse assunto delicado, né? Na sua opinião, com base nessa experiência desses seminários que ainda estão ocorrendo, por que ainda é tabu falar sobre suicídio? Nossa saudação a todos e a todas, dá boas-vindas à casa, Anita, Marcos, Marlene, sejam bem-vindos ao Parlamento Catarinense. Eu diria que falar sobre a morte já é difícil, né? Ainda em alguns círculos é algo proibido, porque a morte é um fantasma, a morte é uma grande incógnita, a morte gera dúvidas, incertezas, e quando a gente fala numa espécie de, permita-me aqui a licença poética, numa autopromoção da morte, então fica muito mais complexo, né? Sobretudo quando nós invadimos questões culturais, né?
questões familiares, e aí é preciso realmente estar muito bem seguro, muito bem consolidado, para que se possa falar de uma forma que não se machuque as famílias, não é? Mas se tenha também a responsabilidade de se alertar, principalmente essas novas gerações. Bom, o tema central é ações de prevenção ao suicídio. Então, vamos começar com uma questão meio óbvia, né? Como prevenir o suicídio? É possível que todos nós estabeleçamos para a gente, para a nossa família, algum tipo de prevenção para evitar que isso eventualmente venha acontecer ou conosco, ou com algum amigo, com algum da família? Por favor. Bom, eu vou, como médico, né, colocar sempre toda vez que a gente aborda uma pessoa, um familiar, muitas vezes a questão do risco de suicídio ele chega até o nosso consultório, não diretamente pelo paciente, né? Muitas vezes o paciente sequer quer buscar o tratamento, às vezes a família não percebe, falta um diálogo, uma percepção em casa, eu acho que até pela correria que nós temos no nosso dia a dia hoje, muitas vezes as famílias não percebem, especialmente nesse público mais jovem, né, que foi colocado, tem aumentado muito o índice de suicídio na população de crianças mesmo, adolescentes e adultos jovens, e esse público, ele cada vez mais está tendo menos oportunidade de sentar junto à sua família, ou às pessoas queridas e conversar, né? Então as pessoas vão sofrendo as pressões do meio, as pressões desse tipo de faixa etária e ao longo da vida também, na fase da terceira fase da vida, na terceira idade, e não tem com quem dialogar, com quem conversar. E muitas vezes não se percebe que essa pessoa está adoecendo, né? Que ele começou a mudar o seu comportamento, ele não é mais aquela pessoa comunicativa na casa, começou a se isolar, não está conversando, já está manifestando sinais de ansiedade, depressão, está com seus problemas que ele não consegue dialogar e resolver. E quando a família percebe, o indivíduo ou está bastante deprimido ou já fez uma tentativa de suicídio, e muitas vezes isso é uma surpresa, né? Porque uma vez que o paciente começa o tratamento, é mais difícil, né, para que isso aconteça. Ele pode até tentar, mas todos já ficam mais atentos. Então, essa questão da falta do diálogo e dessa correria do dia a dia, realmente eu acho que dificulta bastante a percepção da doença na casa. No CVV, nós atendemos muitos jovens e eles citam na sua narrativa essa questão de não conseguirem conversar com seus pais, não conseguirem conversar com os irmãos, porque todos estão muito ocupados, todos estão envolvidos nos seus afazeres e não tem tempo para mim. Essa é uma expressão que a gente ouve, eles não têm tempo para mim. Então, eles têm necessidade de um tempo, de uma atenção, mas eles não estão recebendo isso, exatamente porque, como foi dito, cada um está envolvido na sua atividade. Os jovens, eles estão inseridos em famílias, eles têm oportunidades de conversar com pessoas na sua escola, no seu grupo, né, de amigos, com os seus familiares, ou seja, ele está envolvido com essas pessoas, mas ele não se sente à vontade para conversar com essas pessoas, porque ele narra isso para nós, dizendo que eles não me entendem, eles não compreendem, eles dizem que é besteira o que eu sinto, o que eu penso. Então o jovem se retrai porque, no intuito de querer manifestar uma emoção, um sentimento que ele está vivenciando, ele recebe como retorno isso não é nada, deixa para lá, isso não é importante. E ele não consegue, então, verbalizar, né, ter essa conversa que seria tão saudável, salutar para ele. E ele começa esse processo de retração, de se fechar. E chega um momento em que ele diz, eu não vejo solução, ninguém me entende nesse mundo. Porque todas aquelas frentes onde ele poderia pedir auxílio, ele não está encontrando. A nossa escola hoje é uma escola cruel. Ela exige muito, cruel no sentido de que existe o bullying, né? Se você sai um pouquinho do que é normal, você recebe uma cobrança sobre isso. Então ele sofre muito. Eu estou falando especificamente do jovem pela sua referência à questão do aumento, né, muito grande nessa faixa etária. Então a gente está centrando muito toda a nossa divulgação. Eu estou falando em CVV, né? Do CVV centrando muito a sua divulgação e e levar informações para as escolas, para essa faixa etária, porque atualmente é uma das faixas etárias que mais nos procura e que mais reclama da falta de atenção daqueles que estão à volta. Ninguém me entende, ninguém consegue saber o que eu estou vivenciando. E para eles isso é terrível. Eles se sentem perdidos, porque é uma idade onde eles não têm muitas referências, né? Não são mais crianças, mas também não são adultos ainda.
Então essa faixa para eles é bastante complicada. Deputado, o senhor gostaria de complementar? Eu acho que os nossos convidados colocaram de uma maneira muito bem consolidada essa questão das razões, né, que podem levar à depressão, que passa a ser a antessala do suicídio. Se me permite, eu gostaria apenas de expandir um pouquinho a fronteira e tratar, porque eu faço parte aqui da comissão, sou titular da Comissão de Saúde, mas também da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, e foi lá que surgiu o programa Viver a Melhor Escolha. Até muita gente perguntava, não, mas tinha que estar na saúde, não na... mas aí tem esse tema conexo, não é? Da dependência de substâncias psicoativas. Tá? Eu li, inclusive, hoje uma reportagem da Veja, acho que é manchete, verdade inconveniente. Uma pesquisa com 30 mil jovens, adolescentes, até a fase adulta, durante 15 anos. E qual foi a constatação? 37% desses jovens que usavam maconha, né? 37% dos jovens que usavam maconha, tinham uma linguagem muito ligada ao suicídio, e 37% desses jovens efetivamente passaram por um processo de depressão. Então, a dependência de substâncias psicoativas também passa a ser um fator, essa sociedade moderna e às vezes liberal, né, que pode conduzir à depressão e ao suicídio. Lembrando, e aqui a Carmen colocava muito bem a questão da juventude, o dado estatístico no Brasil de 17 a 29 anos é a segunda causa de morte hoje no Brasil. A primeira causa, acidentes automobilísticos, e a segunda causa de morte, suicídio. Então, mais do que nunca, nós precisamos, de fato, falar, dialogar, não é? O silêncio contribui efetivamente para a fomentação de uma cultura de suicídio. Assim, muito bem lembrado pelo deputado, a questão das drogas, né? Que nós trabalhamos muito com dependentes químicos, né? E é muito raro o ano que nós não perdemos 2, aí em tratamento, né? Aí a linguagem é um pouco diferente em relação até à própria depressão. 2 ou 3 pacientes, ou por overdose, e essa overdose muitas vezes ela é uma overdose provocada, né? Para que haja a indução do suicídio, né? Tivemos um caso há muitos anos atrás de um paciente que comprou uma quantidade expressiva de droga para esse fim realmente. Ou então, realmente, a complicação toda que ele está envolvido no mundo das drogas, as dívidas, toda a desvalorização afetiva, social, da sua perspectiva de vida, acaba levando a um agravamento de um quadro depressivo. Inclusive, é muito raro hoje você ter uma dependência química simples, né? Geralmente, ela vem com as comorbidades, né? E as mais frequentes, realmente, são a ansiedade e a depressão. Então, foi muito bem lembrada a questão da dependência química, que é um dos problemas gravíssimos. E com relação à maconha, essa meta-análise que foi feita realmente mostra um índice muito elevado, né, entre os usuários. E isso não é a nossa discussão de hoje, né, mas entraria realmente na questão da contestação que se fala de liberar drogas, etc. Não é esse o caminho. Uhum. Nós já temos participações pelas nossas redes sociais, no Facebook, na realidade são comentários. O Diego Mendonça diz que isso pode acontecer com quem a gente menos espera, e às vezes é um assunto que depois nós vamos tratar também, de se há situações em que a pessoa não demonstra que tem essa tendência ao suicídio e o que a gente pode fazer. Considera que é lamentável, que precisa ser feito algo urgente sobre isso, é o comentário do Diego Mendonça. E a Elenir Campos comenta que esse é um assunto de fundamental importância para ser discutido. O Diego comentou aqui, né, quem nós menos esperamos. E eu já, um relato pessoal, já tive um caso de um conhecido que aparentemente tinha uma vida normal, contente, convivendo com os amigos, com a família, e de repente cometeu um ato desse, né? Isso chocou muito a família, porque não havia indícios que ele poderia praticar isso. Isso pode acontecer, para nós leigos fica mais difícil de identificar, mas para vocês que são especialistas, mesmo pessoas nessas condições dão indícios de que podem vir a tomar essa atitude de tirar a própria vida? Vamos fazer a sequência? Do mesmo jeito? Eu vou considerar que, aos olhos de uma pessoa comum, porque isso me preocupa muito também, o que eu vou dizer. Aos olhos de uma pessoa comum, acho que realmente não é fácil de visualizar. E eu estou falando isso porque, às vezes, já vi muitas pessoas se sentindo culpadas por causa do ato de suicídio de terceiros e meio que buscando na mente os sis, né? Ah, mas e aí aconteceu aquilo, aquilo outro.
e eu penso, precisamos ter calma, porque na verdade também não podemos ser culpados das nossas poucas percepções, mas podemos sim ajudar a visualizar um pouco melhor a situação das pessoas, se eu estiver mais perto delas, né? Se eu puder não considerar apenas a aparência delas. As pessoas vão estar sorrindo, às vezes. Elas vão estar, às vezes, conseguindo disfarçar. Talvez nesses momentos elas não estejam em estados de depressões tão sérios como o Marco estava falando, mas quando eu entro num processo de ideação, eu não vou querer falar para as pessoas assim de cara que eu tenho um processo de ideação. Então, aparentemente, aos olhos nus, dá a sensação de que a pessoa está bem. Então, eu não vou poder ficar apenas pela aparência, eu vou precisar estar mais disposto para conversar e saber um pouco mais sobre o que ela sente, o que ela pensa, sobre as situações de vida que ela está vivendo. Talvez dessa forma eu possa captar mais as emoções e os sentimentos dela do que só pela expressão facial ou tá indo trabalhar normalmente como sempre foi, né? E só para completar, por exemplo, quando a Carmen fala dos nossos jovens, e eu volto a dizer, os nossos jovens, aos olhos dos adultos, eles são poderosos no dia de hoje. Eles fazem coisas, raciocínios mentais, eles se posicionam de uma forma que realmente faz a gente acreditar que eles estão prontos para fazer milhões de coisas. E por acreditarmos que eles estão prontos, que é dessa aparência que eu estou falando, às vezes a gente pode considerar que eles estão bem. Então, o estreitamento dos laços afetivos, a proximidade que as pessoas possam ter umas com as outras, talvez facilite a proximidade e o contato com essas emoções que podem estar escondendo uma ideação suicida ou até mesmo um planejamento de fato. Com relação à sintomatologia, muitas vezes o paciente está deprimido, ele manifesta essa depressão, essa ansiedade, um outro sintoma, e isso gera uma repercussão, quer dizer, ou ele vai buscar tratamento, ou tem conselho de pessoas, de amigos, etc. E ele se sente intimamente na obrigação de dar uma resposta. E muitas vezes essa obrigação vem através do disfarce, do sorriso, né? Sorriso. Então é muito comum, às vezes, puxa, mas eu encontrei ele agora, ele estava sorrindo e 2 minutos depois aconteceu aquela tragédia, né? É como se ele precisasse de alguma forma aliviar aquela culpa, porque ele também se sente culpado de estar, de certa forma, dando trabalho para as pessoas, a não correspondendo à expectativa, né? Das pessoas queridas, ou às vezes uma pessoa que tem um relacionamento, né? O companheiro, a companheira se sente meio que culpado por não estar conseguindo fazer aquela pessoa feliz e ele começa então a disfarçar. Ou às vezes uma perda, né? Uma situação de perda que a pessoa tenha durante a vida, ela procura então fazer essa reação para aparentar que está bem para as pessoas. E muitas vezes quando ele decide mesmo, como toma a decisão final, aí sim é que faz quase que um teatro, né? Para poder ninguém interferir mais naquele processo, etc. Então, as aparências realmente enganam nesse caso e a gente tem que ficar observando como está essa pessoa no seu dia a dia, como ele acorda, como é que está o sono dele, como é que está a conversa com as pessoas, a produção no seu trabalho e por aí afora. Proximidade. A observação da rotina dessa pessoa é fundamental, né? Para que a gente perceba alterações. Então, alterações em algo que era rotineiro e, de repente, não uma alteração pontual que volta, mas algo que se torna continuado, né? Há uma alteração significativa num procedimento natural da pessoa e que se torna continuado. Uma tristeza que se instala, um deixar de praticar uma determinada atividade que era prazerosa, a pessoa começa a dar pequenos sinais. Então, quando se estreita esses laços afetivos, como foi citado aqui, você começa a perceber mais isso. Você percebe que a pessoa, até então, ela gostava de participar de uma determinada ação que era prazerosa para ela e agora deixou. E não só num dia ou dois, mas se tornou continuado. Então, esses pequenos desligamentos, essas pequenas não participações em ações rotineiras é um sinal bastante significativo de que algo não está bem com aquela pessoa. E aí, quando se estreita um pouco o laço com essa pessoa, se aproxima-se e conversa-se com ela um pouco mais, você vai percebendo que vem na fala também algumas colocações de que não vou fazer falta,
né? A hora que eu não estiver aqui não vou fazer diferença. Então começam a surgir falas, pequenas falas, que naturalmente não surgiriam se a pessoa estivesse bem. Então quando se diz que o suicida, ele deixa muitos sinais, se está falando desses pequenos detalhes que, se nós estivermos atentos a isso, a gente consegue perceber. Na correria do dia a dia, se você não quiser perceber esses sinais, você não vai perceber, porque eles vão passar batidos, né? Então você tem que estar com esse olhar, um olhar mais próximo, um olhar mais afetivo, um olhar mais solidário, né, com essa pessoa, para que você consiga perceber essas pequenas alterações. O humor dela muda, né, a fala muda, a expressão visual dela muda, porque máscara ela vai usar o tempo todo, né? Ela vai passar por ti e vai dar um sorriso, porque você exige dela o sorriso. Então ela está acostumada a usar as máscaras sociais, isso ela vai continuar usando. Então nos momentos em que ela não conseguir usar a máscara e que ela der aquela caída, se eu estiver próximo a ela, né, e disponível para que ela fale, ali então eu consigo perceber esse comportamento ou essa ideação começando a fazer parte do indivíduo. Estar atento sempre. É uma indagação que surge muito nos seminários que a gente tem realizado por todo o estado, se há grupos vulneráveis, mais vulneráveis do que outros, né? Se há uma questão genética, depois o Dr. Marcos pode até abordar essa questão, até onde isso influencia, alguém que já se suicidou na família, etc. e tal. Mas é interessante observar, e eu até trouxe um dado esses dias aqui na tribuna, que às vezes de categorias que a gente pensa que tem mais resistência para momentos de crise, como é a questão dos policiais militares. E aí tem um dado bastante lamentável. No ano de 2018, nós tivemos 84 policiais militares no Brasil mortos no enfrentamento ao crime. E, infelizmente, nesse mesmo período, de 2018, 106 policiais militares no Brasil cometeram suicídio. Quer dizer, uma categoria de quem você espera uma resistência maior, não é? À crise, a toda essa parafernália, não é? de opressão e depressão que a sociedade coloca sobre a pessoa. Então, é muito difícil você traçar o perfil de um suicida, mas, como foi dito aqui pela Carmen, há algumas pistas, né, nessa trilha que aproximam a pessoa efetivamente desse abismo chamado suicídio. Nós temos mais manifestações, mais participações pelas redes sociais da Assembleia, pelo Facebook. A Ilona da Conceição, ela diz que, em primeiro lugar, maconha e cachaça levam ao suicídio. Perdem completamente o juízo as pessoas que consomem isso. Essa é a opinião da Ilona. E pelo WhatsApp, a Olga Pessini, indicando que essa é uma informação importante que deve ser compartilhada, ou seja, esse debate que a gente está fazendo aqui. Eu, na condição de leigo no assunto, vamos colocar uma situação hipotética aqui, recebo um telefonema de um amigo, de um parente: olha, eu estou aqui para me matar, para acabar com a minha vida, não aguento mais. O que eu devo fazer como leigo para não agravar mais a situação? Acho que é uma especialidade aqui do CVV, né? Falou em telefone, né? Falou em telefone. Pronto atendimento. A leitura que a gente faz de uma pessoa que pega e usa um telefone, né, para dizer para alguém que ela está com essa ideia e pronta para esse ato, é de que ela é um pedido de socorro. Ela está dizendo: eu não estou bem, eu quero que me ouçam. Seria o que a gente chama do não decidido, né? Ele gostaria ainda de conversar, e essa é uma chance única. Nós consideramos que é um presente que a gente recebe quando alguém nos escolhe para nos tornar confidente de toda uma história que está levando ele a ter esse pensamento, que é um pensamento muito pesado para ele, né? Uma vontade, todo um emocional, uma bagagem muito grande. Então, tratar essa pessoa com todo o nosso respeito, sem fazer nenhum julgamento do que ela está dizendo, sem fazer nenhuma crítica, sem fazer nenhuma avaliação, conversar com ela sobre esse momento difícil que ela está vivenciando, porque no momento que ela cria essa comunicação, esse elo com alguém, ela está dizendo: eu não quero morrer, né? Eu quero matar a dor que eu estou sentindo.
porque está insuportável o que ela está sentindo. Então, nós vamos conversar com ela exatamente sobre esse momento difícil que ela está passando, para que ela possa verbalizar, e aí vem novamente o processo do falar. Como falar é importante. Todo aquele que já passou por um momento difícil sabe que quando consegue verbalizar sobre o processo que está pesando e que está doendo dentro dele, alivia. Então, essa sensação de alívio é uma sensação, é um respiro de vida que a pessoa dá. Então, quanto mais eu conseguir mantê-la conversando e falando sobre o seu processo, mais eu estou dando a ela mecanismos para que ela perceba a própria situação. Ela é como se ela fosse se iluminando, ela vai percebendo, ela vai se clarificando, melhor seria a palavra, ela vai percebendo que existem algumas questões que até então ela não tinha percebido, existem alternativas que até então ela não tinha observado, existem caminhos possíveis de serem seguidos além daqueles poucos que ela estava avistando. Então, esse momento é um momento muito rico, um momento muito precioso, onde a gente tem que tratar essa pessoa com muito cuidado, né, com muita sensibilidade, sem julgamento e sem crítica nenhuma, com todo o respeito, para que ela possa verbalizar toda a sua dor, até que essa dor fique externalizada. Só fazendo uma complementação aqui, o CVV, inclusive, preparou um material que está disponível em vários lugares, está disponível na internet também para consulta, também está no nosso sobre site. como a gente pode ter informações aí corretas sobre orientação de como lidar com essa questão, para nós que somos leigos, para nós que eventualmente possamos num dia qualquer aí nos depararmos com essa situação. O site é o CVV, é o www.cvv.org.br. Claro, tem também o telefone 188, telefone gratuito, 24 horas, que eventualmente uma pessoa que tenha recebido uma ligação dessa, como eu coloquei aqui, ela pode ligar para o CVV, de repente buscar ajuda de como proceder com essa pessoa? Também é importante. Eu acho que a questão porque aí tem duas situações. Você estar no CVV e receber uma ligação dessa, e você estar em casa e receber uma ligação dessa, né? Seja de um amigo, de um parente. Aí a atitude, né? Você já pode até ter uma atitude um pouquinho diferente, que é acionar mecanismos, estando em casa, né? Sendo um parente, um conhecido seu, acionar mecanismos de ter alguém com essa pessoa, né? De afastá-la de situações de perigo. Então, são outras atitudes que o CVV não pratica, porque nós não buscamos a pessoa, né? Nós apenas conversamos com ela através do 188. Mas talvez fosse melhor eles colocarem sobre essa atitude para alguém como um parente ou um amigo que liga para você com essa fala, que tem outras ações a serem tomadas. Eu pelo menos indicaria para essa pessoa que me ligou hipoteticamente, olha, vai num psicólogo, vai num psiquiatra. Acho que essa também é uma ação correta, digamos assim. E aí nesse aspecto entram o papel tanto do psicólogo como do psiquiatra. Eu fico me imaginando no lugar de um leigo, né? E acho que a primeira coisa que eu passaria na minha cabeça seria: não faça isso, por favor. Um desejo de redimir a pessoa de um possível mal que ela possa vir a fazer a ela mesma. Eu vou deixar a parte mais concreta para o Mar. E aí eu fico pensando, nessa hora, a gente corre um risco danado, que eu acho que é um pouco como a Carmen falou, da gente se apavorar, e eu entendo o apavoro, e a gente querer impedir que a pessoa faça. Acho que precisamos nos manter calmos, né? E reconhecer que o impedir não vai estar no nosso encalce, não vai adiantar dizer para ela: não faça isso, porque se ela estiver decidida na hora, isso talvez afaste ela do diálogo que ela possa ter comigo, porque ela pode meio que dizer assim: você não está me entendendo mesmo. Então, talvez um movimento de procurar mesmo e dar espaço para ouvir a pessoa falar o que está fazendo ela no momento, considerar essa possibilidade, virá em seguida uma história. E enquanto a história estiver vindo, se você conseguir de alguma forma ficar um pouco isento do juízo de valor, talvez a gente consiga avaliar um pouco o tamanho desse risco e aí sim tomar medidas cabíveis, né? Quem está do seu lado,
onde você está exatamente. Não adianta a gente fazer todas essas perguntas ao mesmo tempo na hora que ele liga e diz, olha que eu posso fazer alguma coisa com a minha vida, porque ele não vai responder. Mas se ele começar a contar a história, né, as pessoas contarem a história e a gente começar a fazer uma pergunta aleatória aqui, outra ali, mas me diz onde você está, quanto tempo você está aqui, e ao mesmo tempo volta para a história, você vai ganhando um tempo de contato com essa pessoa e ao mesmo tempo não colocando o valor como uma possibilidade de distanciamento dessa relação. Então você ganha espaço para poder preparar um cenário que possa ser protetivo para a pessoa, né? A pessoa que telefona, ela está num momento de extrema angústia e está imaginando, ou tem a certeza que aquela vai ser a última vez que ela vai falar com alguém, né? Então é um momento de desespero que ela está buscando. O que a gente tem que fazer nesse momento é ouvir essa pessoa, que enquanto ela está falando, ela está de certa forma se acalmando, né? Então a gente vai ouvindo o seu histórico, se você já conhece, quando é um paciente é mais fácil, né? Mas se é um familiar ou se é uma pessoa que de alguma forma te conhece, te acessou, né, por ser você ser profissional da saúde, enfim, qualquer motivo, o ouvir essa pessoa e tentar fazer com que ela fique presa ao telefone, com que ela não desligue o telefone, até que a gente tenha certeza ou tenha uma ideia que ele aliviou um pouquinho e você começa realmente a fazer as interpretações, ou você colocar as consequências de um ato extremo, como é que isso seria para si próprio, que seria um momento na vida dela, que teria condições de resolver isso de outra forma, né? Que essa dor pode passar através de uma abordagem, através de uma ajuda. E aí você começa a perguntar devagarzinho, com muita sutileza, porque você pressionar muito, as pessoas desligam o telefone. Quem que está na tua casa? Quem é que está contigo? Né? Quem são as pessoas que tu gosta, que tu confia? Quem sabe tu me passa o telefone de alguém, né? E a pessoa fica um pouco resistente. A partir do momento que você consegue obter esses dados e as pessoas se acalmou o suficiente, muitas vezes é difícil de perceber isso, aí você pode então fazer uma solicitação ou acionar um outro telefone seu e ligar para a pessoa e expor a situação para que ela se dirija até lá e segurar essa pessoa no telefone, ou se não tiver essa possibilidade, se tiver com um celular só, você fazer um acordo com ela, só você espera um pouquinho, você não faça nada, eu vou te retornar em seguida, eu vou só pedir para essa pessoa que você autorizou para que eu ligasse. E muitas vezes a gente sugere, olha, vamos falar com fulano não, com o pai e com a mãe também não, mas de repente você detecta uma pessoa que, essa tudo bem, aí a gente liga e se der um pouquinho de sorte, se a pessoa estiver na linha, você consegue fazer um acordo e aí você fica mantendo ao máximo o telefone até que aquela pessoa esteja próxima ao local, né? Possa fazer uma abordagem. Mas é muito delicado. O ouvir e não julgar, o ouvir e não interpretar, ou não dizer essas coisas assim, tipo, como foi dito, assim, não se faz isso você vai conseguir superar, enfim. Qualquer tipo de conselho nessa hora não é bem-vindo. É mais ouvir mesmo. Mais ouvir. Deputado, o senhor poderia dizer, pode falar bem a respeito desse assunto, na sua opinião, qual que é o papel da religião, independente da pessoa ser cristã, ter uma religião de matriz africana, enfim, qual que é o papel da religião nessa questão? Ela tem um papel importante na sua opinião? Sem dúvida, eu escrevi inclusive um livro, estamos trabalhando ele nesse seminário, Deserto Noturno, né? E aí o psiquiatra me permitiu, dei essa denominação para a depressão de deserto noturno, mas há todo um enredo por trás. E aí, é claro, há o aspecto médico, não é? Psiquiátrico, psicológico, e há o aspecto da fé. Né? Agora, quando você olha para o aspecto da fé, e aí eu preciso caminhar um pouquinho aqui na experiência judaico-cristã, eu vou tomar o texto bíblico como partida da nossa discussão, você vê personagens bíblicos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que tiveram quadros de depressão. Vamos começar com Moisés, o grande líder judeu, que disse para mim, chega, basta. O profeta Elias, depois de um grande evento lá no Carmelo, com a rainha Jezabel, se sentiu ameaçado. Jezabel decretou uma sentença de morte, ele disse, para mim chega, basta, já é o bastante, já é o suficiente. Jó, que é um texto clássico da literatura universal. E mesmo no Novo Testamento, né, não deixando de falar aqui de Davi, que tem as suas poesias, seus poemas, de uma maneira muito clara, em quadros depressivos. Mas no Novo Testamento eu lembro-me da personagem, talvez a maior depois de Jesus, que é o apóstolo Paulo. E há um texto, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8, ele diz assim,
Quando estava na Ásia, e os teólogos dizem que provavelmente foi na cidade de Éfeso, onde ele trabalhou 4 anos, quando eu estava na Ásia, me sobreveio uma grande opressão para além das minhas forças, a tal ponto que eu me desesperei da vida. Então, é uma perspectiva de alguém que está num quadro depressivo, né? E aí, mais do que nunca, quando a pessoa está num quadro depressivo, a primeira convicção que vem é: ou Deus não existe ou Deus me abandonou. É aí que entra efetivamente as ferramentas de você poder traçar esse paralelo, né, de religar, né, é aí que está a palavra religião, do latim religar, não é? Fazer essa ligação entre o indivíduo e esse ser sobrenatural, esse ser criador. Agora, a fé é importantíssima porque, só para encerrar aqui, Jesus foi muito claro quando ele disse que a fé remove montanhas. E não só montanhas do ponto de vista físico, né, mas montanhas também do ponto de vista emocional, dos quadros depressivos. Não há dúvida que a fé é uma formidável ferramenta. Religiosidade, a espiritualidade tem um papel importante nessa questão, na avaliação de vocês? A gente tem visto nos congressos de psiquiatria de uns anos para cá, né, muitos trabalhos sobre espiritualidade, né? Espiritualidade e depressão e ansiedade ligados realmente à melhora no tratamento de pacientes, né? Isso é visto em pacientes em UTI, em pacientes com quadros depressivos, a atitude do paciente perante a sua enfermidade, né? E não se aborda dentro dos congressos, não se aborda uma religião específica, né? E sim a fé e a espiritualidade em si como fatores promotores da saúde mental e, obviamente, com papel na recuperação dos pacientes, claro, que é associado ao tratamento, à abordagem familiar, a terapias, etc. Parece que ajuda a conectar, né, com a vida, assim, um elemento que pode ser favorável, né? Nós temos mais uma participação pelo WhatsApp, a Maria Querino, que é aqui de Florianópolis. Ela faz um comentário sobre psiquiatria no SUS. Na verdade, é uma crítica. Ela fala que há dificuldades de agendamento, poucos profissionais atendendo pelo SUS, situações de suicídio, depressão, ansiedade, tanto usuário pedindo socorro. E essa é uma situação... Hoje pela manhã, a audiência pública com o secretário de Estado de Saúde, discutimos exatamente essa questão da saúde mental e dos leitos de psiquiatria na rede pública. Eu vou dar um exemplo aqui da cidade onde eu sou originário, Blumenau, 300 mil habitantes. Nós temos no Hospital Santa Isabel 10 leitos. 10 leitos. Uma população de 300 mil habitantes. Isso é zero. Então, cobrávamos do secretário exatamente essa perspectiva e fiquei feliz na iniciativa do secretário em ampliar efetivamente em todos os municípios, pagando inclusive um valor a mais do que se paga hoje da tabela SUS, para que de fato os hospitais possam ter essa perspectiva também de acolher pessoas com quadro depressivo. Vocês trabalham na área também, sentem que há uma precariedade, há um problema sério, principalmente na questão da saúde pública com relação ao atendimento, casos de depressão que estão relacionados aí com a questão do suicídio? Eu acho que não só na medicina, na psicologia também, né? Sem dúvida. Hoje, por exemplo, nós temos os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, né? Eles têm um número de CAPs X especificados por população, né? Por tantos mil habitantes, o município tem direito a 1, 2 ou alguns tipos de CAPs, nível 1, nível 2, nível 3. Mas realmente, não só pela limitação de profissionais, mas também pelo aumento, né, da demanda. Então, aumento dos quadros de depressão, de ansiedade, né, que a depressão já é uma verdadeira epidemia, né, e, consequentemente, o suicídio. Então, tem havido um aumento muito grande e realmente não se dá conta de atender, né? Precisaríamos preparar mais, talvez, o serviço básico de saúde mesmo, os postos de saúde, capacitar mais os profissionais dessa área, tanto da medicina, da psicologia, os clínicos gerais também, para ter pelo menos uma abordagem mais qualificada e para não necessariamente esse paciente já ser diretamente encaminhado para um serviço de referência. Nós estamos falando de depressão, mas existem casos que a pessoa não passa necessariamente por depressão para levar ao suicídio. Em que situações, isso, não sei se seria prudente falar sobre isso, mas já que estamos tratando do assunto, em que situações isso pode acontecer que não seja um quadro de depressão? Nossa, eu vou dizer, qualquer
situação de vida em que eu me sinta sem saída, pode sim me levar a pensar no que fazer para eu lidar com a dor de não estar gerenciando a minha própria vida. Os multifatores são incontáveis, né? Então, ok, temos uma parte do adoecimento, mas temos uma parte da gente que eu acho que não é fácil viver no mundo que a gente está vivendo, independente da nossa faixa etária. Então, tem horas que a gente é pego de surpresa, mesmo por algumas circunstâncias que a gente não sabe como gerenciar. E se de alguma forma não tivermos bases sólidas, portos seguros, para poder nos ajudar a pensar em saídas, pode ser sim que em um momento de desespero a gente diga não vou dar conta de viver isso e por isso desisto. Temos que cuidar da gente, não só dos nossos adoecimentos mentais, mas dos nossos processos emocionais para viver no mundo de hoje, eu acho. É só porque muita gente associa depressão com suicídio, mas não é todo depressivo que se suicida e não é todo suicida que é depressivo. Então isso não é uma regra, né? Inclusive a gente tem visto muito aumento de suicídio em caso de ansiedade. Né? Ansiedade, o paciente está ansioso, ele começa a ficar muito angustiado com a situação X, não vê saída, né? A questão do não ver saída. Né? A gente costuma dizer sempre assim, de um lado, nas questões da psiquiatria de modo geral, acho que na vida, né? Existe a questão do afeto, né? Então, quanto mais afeto você tem, mais protegido você está, né? Do outro lado, o medo. Quer dizer, o que eu vou fazer com a situação que está me ameaçando? E a dúvida, né? E a dúvida no centro. Quer dizer, se eu não tirar essa dúvida, se eu não tomar uma decisão de como agir, essa dúvida pode ficar insuportável e eu tentar uma saída rápida para aquela situação, né? E junto com isso, hoje a gente tem também questões filosóficas, né? Os jovens, principalmente, né? São muitas informações, muitos questionamentos. Muitas vezes começa a considerar uma coisa que eu atendi alguns anos atrás, que hoje não é tão frequente, mas na época eu me assustei bastante. Um jovem que entrou no meu consultório e pedindo, né? Os pais ficaram na recepção, ele entrou com 15 anos pedindo para que eu autorizasse os pais dele, convencesse os pais a autorizar que ele não precisava viver mais, né? E daí a gente foi descobrir, ele estudava, produzia, tinha amigos, ia a festas e tudo. Então, questões filosóficas, felizmente, com o tratamento, ele reverteu essa situação. Para fechar essa questão filosófica, eu acho que o maior prejuízo da depressão é roubar a perspectiva do futuro. Então, quando se faz um X no futuro, você acaba se avizinhando de uma autopromoção da morte. Medidas simples que qualquer um de nós pode tomar, como uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, ter uma vida social, são eficazes na prevenção do suicídio? Eu trabalho no seminário com jovens, que aí não é para formadores de opinião, 10 passos para a felicidade, né? Para tentar levantar o astral da garotada. E a gente começa, né? Qual é o seu plano de vida, a perspectiva da saúde, a questão das amizades, não é? Dos relacionamentos, a validade de um passatempo, né? Isso pode ser fundamental na vida de um jovem, a leitura de um bom livro, de um bom filme, né? A questão da espiritualidade que está colocada aí. Enfim, eu acho que há alguns sustentáculos, não é? Que podem sinalizar de forma positiva e cercar e proteger, não é? E aí a questão afetiva, muito bem colocado, doutor Marcos, é fundamental para que possamos evitar o que eu chamo de ladrões da alegria. Quais são os ladrões da alegria? São circunstâncias, são pessoas às vezes, são emoções que acabam de uma forma ou de outra se tornando uma raiz de amargura, enfim. Então esses ladrões da alegria nós precisamos encontrar formas de trancafiar esses ladrões da alegria para efetivamente evitarmos a fronteira da depressão e do suicídio. Claro que essas coisas que eu falei de vida saudável, alimentação saudável, a gente está falando com uma pessoa que não vive uma situação de depressão e que não está numa crise que possa levar à ansiedade. Claro que aí seria a prevenção da prevenção propriamente dita. Chegou um relato interessante aqui, eu vou chamar a pessoa apenas de Maria, para eventualmente não expô-la. Ela diz o seguinte: esse assunto mexe muito comigo por causa do suicídio do meu pai. A família fica duplamente infeliz.
parece que a gente fez tudo, parece que a gente não fez tudo o que devia. Um pouco aquela questão da culpa que a doutora Anita falou, mas eu acho que mais do que isso, provavelmente o fato de nós estarmos aqui com a melhor das boas intenções, tentando esclarecer sobre esse assunto, mexe com quem passou por isso ou com quem eventualmente esteja pensando até em tomar essa atitude. O que a gente pode dizer para essa pessoa que eventualmente está nos acompanhando para que ela reflita sobre isso e evite chegar a esse extremo? Eu diria que a responsabilidade do processo inteiro, independente de qual parte que a gente esteja participando, não é só nossa, não é de um lado só. É um complexo. Então, precisamos considerar que pode ter uma parte que seja nossa, porque não viu, mas não podemos desconsiderar que a gente sempre faz o máximo que a gente pode fazer. Pode ter a parte do outro, que de alguma forma não conseguiu encontrar outra saída, mas é um complexo. Não tem um único responsável por essa história. Precisamos estar abertos para aumentar a interatividade. Para mim, hoje é a única saída eficiente, assim, no contexto psicológico. Se aumentarmos a interatividade, diminuímos as nossas solidões na vida e aumentamos muito a possibilidade de não fazermos escolhas que pode ser pela morte e sim pela vida. Acho que é importante assim, né? Não existe a possibilidade, né, de se deixar essa porta aberta. Quando ela começa a se abrir, a primeira coisa que o paciente tem que fazer, a pessoa tem que fazer é buscar ajuda, né? Porque ele não está dando conta dos seus problemas, né? E sempre mostrar para ele que a partir do momento que ele começa a falar, pedir ajuda, buscar orientações, ele começa a ver que tem uma esperança, que tem uma saída, e sempre tem. Né? O que a gente vê é que essas tentativas são em momentos de desespero e que as pessoas que ou tentaram e foram felizmente mal sucedidas, elas olham depois para trás e, puxa, mas como é que eu fui fazer isso? Né? Que momento aquele? Né? Tudo se resolveu, as coisas acabaram se encaminhando. Lógico, existem problemas muito graves, né? Quadros muito graves, mas de modo geral, as pessoas tendem a pensar nisso dentro de uma dificuldade porque não falam, não dividem. Então, a orientação que se dá é que fale sobre o assunto, busque pessoas conhecidas, queridas, sempre há esperança. Essa porta, essa saída não existe, ela é uma saída para a dor, ela é muito melhor através de um bom tratamento, uma boa conversa, uma boa abordagem psicoterápica. Existem tratamentos muito eficazes para depressão, para ansiedade, para uma série de problemas que as pessoas vivenciam e nunca é a saída pelo alívio da morte, né? A gente tem que preservar a vida, fazer ações em prol da vida e, claro, né, a nível de prevenção, viver bem o dia a dia. Existem momentos em que a pessoa percebe ou sente que ela não tem alternativa, que ela não tem saída, que a única saída possível é romper com tudo. Mas isso acontece em função exatamente do estresse emocional que ela se encontra, uma sobrecarga tão grande que ela não consegue gerenciar todo o emocional, toda essa bagagem que ela carrega com ela. Então, quando ela consegue encontrar alguém com quem ela consiga verbalizar e narrar, e fazer uma narrativa, contar a sua história, ela começa a desembaraçar um pouco esse complexo, essa bagagem complexa que ela está transportando, e ela começa então a perceber que ela não está sozinha, que ela tem mecanismos e muitas vezes ela se depara com capacidades e potencialidades que até então ela não tinha percebido, porque a vida nos fornece isso. Mesmo o sofrimento, ou mais ainda o sofrimento, ele nos potencializa para recursos de sobrevida. Então, a dor nos fortalece também, embora a gente primeiro caia, né, em função da dor. Então, é importante verbalizar. E até abrindo um parênteses, naquela tua relação ali de vida saudável, alimentação, exercícios, eu colocaria... Converse sobre o seu emocional, fale sobre o seu emocional. Eu acho que isso é fundamental para uma vida saudável. Muitas pessoas chegam nessa condição de pensar em romper com a vida porque até então elas não tiveram a oportunidade de verbalizar sobre todo esse emocional que elas estão carregando. Se nós aprendêssemos a fazer isso desde pequenos, muitos adultos não estariam hoje vivenciando dores e processos difíceis emocionais que estão vivenciando, exatamente pela falta dessa prática. Então, praticar, conversar sobre o nosso emocional é uma solução e uma alternativa excelente para qualquer indivíduo.
Só para fechar, né? Quando você olha para a história da civilização, eu ousaria dizer, há 500 anos, o grande patrimônio de uma pessoa era o ouro. Há 50 anos, talvez a capacidade de informação que essa pessoa tinha. Mas hoje, sem dúvida alguma, o grande patrimônio de uma pessoa é a sua capacidade de relacionamento. É no relacionamento que a gente vai conseguir efetivamente enfrentar os desafios e os quadros depressivos e as circunstâncias adversas da vida que nos surpreende a cada instante. Já estamos nos aproximando do final do nosso programa, mas é importante a gente deixar essa mensagem do CVV. Se você eventualmente se sentiu tocado por aquilo que nós falamos aqui e não tem coragem de falar com um familiar ou com um amigo, o CVV mantém um atendimento 24 horas pelo telefone 188, é ligação gratuita. Carmen, as pessoas têm outros meios de atendimento pelo CVV que não só o telefone, parece que pela internet também pode-se buscar consulta, né? Nós temos também no nosso site, cvv.org.br, um chat, onde você pode conversar e ali você vai entrar no site e acessar o link de conversação. Só que aí é teclado, não é por telefone, né? Você vai teclar. Nós estamos tendo uma demanda muito grande nessa frente que foi aberta, principalmente de jovens, eles se manifestam como jovens. Não há necessidade de identificação, não há necessidade de passar nenhuma e qualquer informação sobre você mesmo. Então você simplesmente acessa, usa um nickname ali, um nome fictício para ser chamado só por esse nome e conversa com um dos voluntários. Além do 188, que é para todo o território nacional, de qualquer cidade do mais distante, longínquo, né, sertão aí desse nosso país, você pode acessar. Por 0800. Não, é 188. 188. É um sistema mas de 3 gratuito? dígitos, gratuito. Gratuito, é isso que eu queria gratuito. colocar. Ele é gratuito. Perfeito. Tá? Basta 188. Você pode usar qualquer operadora pelo seu celular, telefone fixo ou de orelhão. É gratuito. Então, você vai ter um voluntário 24 horas disponível para conversar com você no telefone 188. No chat, já existe lá você recebe uma faixa de horários, né? Então ele não é 24 horas, ainda em função da falta de voluntários. Mas existem as faixas, atende todo dia, mas não cobre as 24 horas do dia. E quem quiser ser voluntário do CVV, o que tem que fazer? Entrar também no site e se inscrever. Como eu falei no início que precisa ter um curso de preparação para ser voluntário, 18 anos e o curso de preparação de 30 horas, que é um curso gratuito também que é fornecido, você precisa se inscrever e assim que houver na sua localidade um curso, você é avisado. Então você vai deixar lá um e-mail de contato e a gente avisa. Tá certo, eu agradeço a todos pela presença, muito obrigado por ter participado desse assunto que é um pouco complicado, bastante complicado, mas que precisa ser enfrentado. A gente espera que de alguma forma possamos ter colaborado para esclarecer. E se você eventualmente se sentiu tocado por aquilo que nós discutimos aqui, não hesite em procurar ajuda. Tem o CVV, eventualmente um familiar, um amigo, vá a uma igreja, enfim, há vários meios para que você possa tentar sair dessa situação. Gostaríamos de agradecer novamente a presença de todos os nossos convidados e destacar que este programa fica no nossa plataforma de vídeos no YouTube, no canal da Assembleia no YouTube, que você acessa por meio do youtube.com/assembleiasc. E vai ser também reprisado no decorrer da programação da TVL. A todos, obrigado pela audiência e até o próximo programa em discussão.